Eleições 2022. E pesquisa Datafolha aponta o ex-presidente Lula à frente do presidente Jair Bolsonaro. As informações com o repórter Michael Mendes. Vamos direto com os números na tela, os números do primeiro turno, de acordo com a pesquisa Datafolha. O ex-presidente Lula do PT tem 48% das intenções de voto. Lembrando que nessa pesquisa não tem o cenário de João Dória do PSDB. Lula tem 48% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 27% das intenções de voto. Logo em seguida aparece Ciro Gomes do PDT com 7%. André Janones do Avante tem 2%, Simone Tebet do MDB 2%, Pablo Marçal do PROS 1%, Vera Lúcia do PST1 1%. Em branco, nulos e ninguém sabe com relação a quem votar nessa pesquisa 7%. Não sabem 4%. Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano, Leonardo Péricles, Emael, Luciano Bivar e também General Santos Cruz, esses não pontuaram na pesquisa de acordo com o Datafolha. Aí eu tenho os números de votos válidos. Lula do PT tem 54% dos votos válidos, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 30% dos votos válidos. Lula, ele aparece num cenário bem otimista, de acordo com a pesquisa, entre quem tem 16 e 24 anos, que votariam no ex-presidente Lula, 58% dessa faixa etária. Entre os evangélicos, Lula aparece com 36% das intenções de voto. O Jair Bolsonaro, presidente que é filiado ao PL, ele tem no Centro-Oeste 42% das intenções de voto e entre as mulheres ele ocupa a posição de 23%. Vamos agora para a pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea é aquela quando o eleitor é perguntado em quem votaria para a presidência da República e vem de cabeça e ele acaba falando em quem votaria. O número é o seguinte: Lula do PT com 38% das intenções de voto. Em março ele tinha 30%. Jair Bolsonaro do PL aparece com 23% das intenções de voto. Antes ele tinha 22%. Ciro Gomes do PDT aparece com 2%, Simone Tebet do MDB com 1%, não sabem ou não escolheram 29%. Lembrando que na pesquisa espontânea o que chama a atenção é das pessoas ainda que estão indecisas, somam 29%. Antes eram 32%. Isso mostra que a cada pesquisa, a cada engajamento com o eleitor acaba se decidindo. Então, antes era 32%, agora esse número já caiu para 29%. Lula abriu 21 pontos de vantagem com relação ao presidente Bolsonaro. Momento de análise e opinião. Amanda Klein, aqui você atribui esse índice de Lula registrando 48%. Alguns analistas até falam que ele poderia vencer em primeiro turno. Você lê dessa forma? Acredita nessa possibilidade de Lula vencer as eleições em primeiro turno? Daniel, acho que primeiro é preciso fazer uma ressalva muito importante. Essa pesquisa retrata única e exclusivamente este momento. Ela não pode ser lida como uma previsão do que vai acontecer no dia 2 de outubro, porque tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. E eu acredito que será um cenário menos dilatado e um embate muito mais duro e próximo entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, até porque há dois movimentos muito fortes e tangíveis em jogo, que é o sentimento do antipetismo e do antibolsonarismo. Inclusive, o sentimento do antipetismo pode ser reativado com essa pesquisa, que mostra uma clara vantagem do presidente Lula, mostra que ele ganharia se a eleição fosse hoje, exatamente hoje. Nesta sexta-feira, o ex-presidente Lula seria vitorioso com 54% dos votos válidos contra 30% do presidente Bolsonaro. Então, acho que a primeira coisa que essa pesquisa mostra é uma possibilidade de antecipação do segundo turno para o primeiro turno. Esse é um dado importante, com dois contendores muito fortes, depois de uma decantação do cenário da terceira via, com vários candidatos ou pré-candidatos saindo do jogo, como João Dória e Sérgio Moro, por exemplo. Então, é um espaço muito curto, muito exíguo para a terceira via e uma polarização cada vez mais ferrenha entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que acende
acende o alerta certamente no QG da campanha do ex-presidente Bolsonaro, por mais que tente desqualificar os números do Datafolha. Uma coisa é certa, o presidente recuperou algum fôlego, depois ele estacionou e o ex-presidente Lula, segundo essa pesquisa, chega a 48% dos votos, ou seja, uma intenção de votos altíssima, provavelmente a mais alta que o PT teve desde que começou a disputar eleições em 1989 e, por outro lado, a economia dá sinais, principalmente por meio da inflação, de que não trará boas notícias ou vai demorar muito a trazer boas notícias para o presidente Bolsonaro. E, querendo ou não, o eleitorado olha para isso e não acredita nessa narrativa de que a culpa é da guerra da Ucrânia ou dos governadores. O eleitorado pensa de forma mais prática e objetiva e responsabiliza o presidente da República. Entre os apoiadores do presidente Lula, coordenadores de campanha com quem eu conversei ontem, eles evitam um salto alto e disseram que é hora de calçar as sandálias da humildade, mas acreditam sim que a estratégia de campanha do petista tem dado certo, qual seja, não cair na cortina de fumaça, nas cascas de banana lançadas pelo presidente Bolsonaro, que é dessa guerra de narrativas, ou embates com o STF, ou então ameaças de volta ao comunismo, e insistir na agenda que interessa, que é a agenda do bolso do consumidor. E aí o consumidor tem sentido muito o peso da inflação. Tanto é que a fortaleza do Lula está entre quem ganha até 2 salários mínimos, eleitores do Nordeste, mulheres, negros, desempregados, e jovens de 16 a 24 anos. São nesses segmentos que o ex-presidente vai melhor. Salles, como avalia esses números? Confia na pesquisa Datafolha? Acha, por curiosidade, que a eleição pode ser decidida no primeiro turno? E nada da terceira via, né? Bom, terceira via morreu, né? Não sei, até porque a gente continua falando nesse assunto, porque se somar todos os votos da turma da terceira via, não dá 3%. Então, acho que numericamente ela já está morta faz tempo. Agora, essa fotografia que a Amanda citou do Datafolha, que não é à toa que a sociedade chama de datafalha, né? Ela tem errado, a Datafolha tem errado sistematicamente as previsões. Isso quer dizer que o presidente Bolsonaro está à frente do Lula? Talvez não, mas o que é preciso lembrar é que a sociedade sabe exatamente o que representa o retorno do Lula à presidência da República. Ter esse percentual de 48%, que são mais ou menos 54% dos votos válidos, é o caminho mais curto para o Brasil se tornar a Venezuela, ou, quem sabe, mais rapidamente, a Argentina. É o que eles vão fazer no nosso país. Então, é preciso ter muito cuidado com essas tendências demonstradas por pesquisas, primeiro, porque elas erram muito, e isso é fato, e segundo, porque acabam gerando um sentimento de desespero na sociedade em ver um condenado por corrupção cercado do que há de pior na política brasileira, com as ideias mais retrógradas, com as propostas mais atrasadas, estando na primeira colocação das pesquisas eleitorais. Eu acho que realmente recai sobre o presidente Bolsonaro, como a todos os líderes mundiais, um peso muito grande como consequência não só dos efeitos econômicos da pandemia, mas também da guerra da Ucrânia e da Rússia. O eleitor não tem efetivamente essa visão geral, sabe o que toca no bolso, mas eu tenho certeza que no momento certo ele terá um bom senso de ver quem é Lula de verdade.